Recebendo aqui nos estúdios o diretor da Escola Estadual Calpurnia Caldas de Amorim, aqui de Caicó, Tiago Espínola de Medeiros, a professora Mara Rúbia e a aluna do ensino médio da escola, Yasmin Tainá. A comunidade escolar da ECAM está na luta aí, né, pela reforma da estrutura da escola, né? Então, nada melhor do que conversarmos com eles para explicar melhor sobre essa situação. Professor Tiago Espínola, nosso conterrâneo de Jardim do Seridó, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Tiago. Bom dia, Marcos. Como é que está a situação hoje lá da estrutura da ECAM? Marcos, a gente já tem uma história na ECAM, né? Eu sou mais recente na chegada da ECAM, a Mara é um pouquinho mais. E aí a gente já vem percebendo a deteriorização de muitas partes da escola, né? Uma coisa que chama bastante atenção na escola, né, que a nossa caixa d'água, ela fica no meio da escola. Ou seja, a estrutura da base, ela está muito deteriorada, né? Temos rachaduras, coisas bem importantes, e a gente fica com aquele medo, né? E é hoje que vai descer essa caixa, né? Além disso... Mas né, corre esse risco da caixa cair? Marcos, a gente recebeu a visita da Defesa Civil para fazer essa análise, né? Para ver um relatório. Acredito que hoje eles entregam para a gente, né? Esse relatório, mas tá lá. Hora ou outra a gente não sabe o que realmente pode acontecer, se é hoje, se é amanhã, se demora 10 dias, se demora um ano. É um perigo então anunciado, né? Isso, exato. Né? Outra coisa muito grave também é a nossa estrutura elétrica. Né? Que desde que a gente entrou na escola, a gente sabe que nunca houve uma reforma que relacionasse, né? Que fizesse, que trocasse a fiação, por exemplo. E aí a gente tem uma estrutura metálica, onde a maioria dos fios da escola passa por essa estrutura, e aí a gente começa a imaginar, né? Se os nossos materiais de trabalho eles queimam com facilidade, imagine com fio escapado o que pode acontecer ali, né? Já houve choque lá? Né? Já houve relatos. Não, eu acho que, não sei se quando eu esteve lá não, mas em outros tempos sim, já houve sim relatos de que alunos já levaram choque ali, e as coisas ficam, né, nessa ideia. Quando é que vai mudar essa situação da escola, né? E aí a gente há tempos a gente vem escutando, né? Eu cheguei lá, a gente já ouviu essa história, olha, o problema elétrico, o problema da estrutura da escola precisa ser mudada, e sempre tem esse discurso, né? Então assim, não é de agora que vem a ideia da necessidade da reforma na escola. E assim, para vocês virem a público para trazer à tona uma situação como essa, porque já esperaram demais já, né? Exatamente, né? Os documentos que já foram apresentados, né, dentro de uma reunião, né, inclusive com a DIREC, a gente mostra, né, que existe um ofício, existe bombeiros que desde 2014 vem nessa batalha com problemas estruturais dentro da escola. Eu acho que, eu não me lembro qual foi o mês, mas acho que uns 4 meses atrás, eu tive lá inclusive na escola, né? Até fiz uma reportagem lá do muro, lá da quadra de esporte que estava no chão. Está do mesmo jeito ainda? Ainda está do mesmo jeito. Piorou, a aluna diz aqui? Agora porque caiu na frente também. Então assim, a escola está precisando de reforma urgente. Exato, Marcos. E assim, essa questão do muro que você falou, ela mostra como a nossa escola fica exposta. Né? Por exemplo, lá todo mundo acha que o final de semana é para socializar com jogos da comunidade ali. E aí é interessante que os alunos, né, as pessoas que jogam lá, não os alunos necessariamente, eles pulam para a escola, para o pátio, para tomar água. Porque ela está aberta, né? Exato. Está aberta, né? Exatamente. E quando entra para tomar água, ainda vai. Agora, quando entra para fazer outros tipos de situações ilícitas, infelizmente complica mais ainda, né? Exatamente. Professora Mara Rúbia, até que ponto isso, digamos assim, traz um impacto aí para os professores, para os alunos, né? Já vamos conversar com a aluna aqui, a Yasmin Tainá, né? Mas para o professor se sente incomodado, até prejudicado em realizar o seu trabalho numa estrutura como essa? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Então, Marcos, esse momento que nós temos vivenciado, né, aqui na ECAM, ele é justamente isso, né? Esse incômodo que gerou
tendo em vista a nossa condição, a nossa estrutura física. E aí a gente precisa entender o contexto em que a ECAM está inserida. Nós estamos num bairro e atendemos uma parte da população extremamente fragilizada socialmente. Então a gente vivencia diariamente várias questões sociais que estão dentro do nosso âmbito escolar. E aí a ideia, né, transformadora da educação é dizer o quê? Ó, gente, vamos por esse caminho aqui, que vocês têm condição de chegar, sair dessa situação que vocês enfrentam, é difícil, mas vamos tentar lutar, vamos por esse caminho. Só que a nossa própria condição física, ela não ajuda, não sustenta esse discurso. Porque os alunos, professora, como é que a gente vai pensar em dias melhores, em condições de vidas melhores, se a nossa escola não nos oferece o mínimo de condição de aula? Então, imaginar, por exemplo, o turno vespertino na escola ECAM, que inclusive é um turno que nós temos perdido muitos alunos nos últimos anos, porque é muito quente. É muito quente. Então, e a tendência é piorar, né? Se os ouvintes, Marcos, com certeza, têm acompanhado, a ONU declarou nos últimos dias que a gente passou do estágio de aquecimento global para ebulição global. Então, o aumento da temperatura, ele é algo comprovado cientificamente. E aí, a tendência é só piorar. Quando a gente senta para planejar, por exemplo, os gastos de recursos, gente, vamos colocar mais ventiladores nas nossas salas? A ideia é não tem condição, porque a rede elétrica da escola não sustenta mais ventiladores. Há 15 dias, né, nós tivemos um incêndio no laboratório de ciências. Por Deus, que não tinha aluno, não tinha professor, o incêndio ele começou sozinho, ele acabou sozinho, mas a escola ela dá sinais, né, e nos últimos dias tem sido ainda mais evidente de que ela precisa de uma reforma urgente. E o que é que o governo diz sobre isso? O que é que a 10ª DIREC, a Secretaria de Educação fala sobre isso? Na verdade, nós temos respeitado a hierarquia de solicitação, né? A gente sentou enquanto conselho escolar, pensou no desfile do 7 de setembro, de levar para a avenida no 7 de setembro a nossa escola, né? O que é que nós temos? A realidade, inclusive algumas das nossas faixas, elas não foram lidas no 7 de setembro, né? Essas faixas mais reivindicadoras, elas não foram lidas. Claro, não tinha nenhum movimento político partidário, não, tinha a realidade, né? A escola que temos, a escola que merecemos, uma placa que fazia uma menção à reforma já, né, que foi uma das placas que não foi lida. O que é que essas faixas diziam, então? Aqui você pode ler à vontade, né? Certo. A faixa de abertura da escola, do desfile, dizia: hoje não é um dia romântico, é um dia político. Logo em seguida, nós tínhamos, desde 1979, e aí nós convocamos ex-funcionários e professores para estar nesse pilotão. Logo em seguida, a escola que temos em 2023, com todos os nossos problemas, né, de parte elétrica, o muro, a falta de pessoal, todas as nossas problemáticas. Em seguida, o que nós fazemos com as condições que temos, que aí eram os projetos, e aí foi dado muito destaque a isso, a parte boa. O que é que a gente consegue? A gente tem o projeto Oasis, tem a biblioteca da ECAM, que é maravilhosa, tem o laboratório de ciências. Então, a gente tem conseguido fazer minimamente alguma coisa, e o destaque foi dado a isso. Nós convocamos Mas o objetivo maior era fazer o protesto do bem, né? Isso. E esse protesto do bem não teve a repercussão que vocês esperavam? Não no desfile, né? Mas a gente, após o desfile, nós reunimos todos os alunos, equipe, fizemos um vídeo, né? E aí, quando esse vídeo foi para a rede social, acompanhado de uma carta aberta à governadora, a gente marcou a DIREC. Houve um pronunciamento da DIREC que em breve a reforma iria sair. E aí eu fui logo, né? E eu fui na rede social, questionei sobre isso, porque, inclusive, a gente já tinha convocado uma reunião com a diretora da 10ª DIREC, né, Suenira. Ela foi à nossa escola, disse num primeiro momento que não havia previsão de data, porque a escola tinha sido contemplada, mas dependia da superintendência da Caixa Econômica. E aí eu fui para a minha rede social, perguntei, como assim em breve? Se não havia previsão. E aí, ela volta à escola e diz: não, a gente vai dar celeridade à reforma da ECAM, vamos trabalhar com planilha aberta, né? Fez um vídeo, inclusive, e postou no Instagram da 10ª DIREC estabelecendo datas.
para que isso aconteça. Qual é a data, então? Inclusive, ontem, a data prevista, dia 14, para a gente receber os engenheiros da empresa. De outubro? Não. Sim, de 14 ontem. Dia 14 ontem. Inclusive, a gente recebeu lá. Esses engenheiros, eles estiveram lá, né? Mari, por que, então, a vinda de vocês aqui? Porque entre o início da reivindicação, né, a criação do projeto e a execução do projeto, bem como a entrega da escola, há um espaço gigante. E a nossa ideia, Marcos, é que a gente não pode mais esmorecer na luta. Tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, que diz assim: a educação está a serviço da revolução. E tanto essa frase faz sentido, como a gente pode pegar para a nossa luta e dizer que a revolução está a serviço da educação nesse sentido. Porque se já se sabia de todos os problemas que nós enfrentávamos, não era algo novo, como você falou. Você já esteve este ano lá na ECAM, inclusive no dia que a diretora esteve conosco, a aluna Yasmin, que está aqui, ela falou sobre essa sua reportagem, né? Questionou a diretora da 10ª DIREC com relação a isso. Então, esses problemas eles já eram anunciados, mas como não havia solução, a gente resolveu agora partir para a luta, e a gente não vai esmorecer até que nossa escola esteja em condições de fato de uma escola que os alunos merecem. Yasmin, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Yasmin Tainá, aluna do ensino médio da ECAM, né? Já trouxe aqui um pouco da situação aí enfrentada pelos professores e pelos alunos. Como é que vocês se sentem diante dessa situação que envolve aí a ECAM, uma escola tão respeitada, né? Tão importante para a formação de pessoas aqui em Caicó, mas que passa por dificuldades estruturais. Bom dia, Yasmin. Bom dia. Eu me sinto muito incomodada como aluna. Inclusive, o nosso primeiro dia de aula na escola, a gente já foi, na minha sala, a gente já foi bem-vindo com o ventilador pegando fogo. Já foi o cartão de visita, já. O cartão de visita. Inclusive, não só o fato dele pegar fogo, como quando ele parou, né? A gente ainda ficou incomodado pelo odor A fumaça. da fumaça. Uma situação muito difícil para assistir aula no primeiro dia, né? Como aluna é muito difícil, como Mara falou, a escola ela é feita para os alunos, para servir os alunos. Aí como é que eu vou para um lugar que é para mim, colocar minha vida em risco todos os dias, que ninguém sabe nem o que é que pode acontecer lá Mas dentro. vocês, alunos da ECAM, se sentem hoje, digamos, com a vida arriscada realmente? De certa forma, sim. Inclusive, o que Tiago falou da caixa d'água, é muito visível a rachadura, e que se cair, se acontecer alguma coisa, o meu setor, principalmente, que é o setor 1, é muito próximo da caixa d'água. O que é que pode acontecer com a estrutura frágil da escola? Então, perto da caixa d'água já é um local que quase ninguém quer frequentar. Com certeza, até porque no intervalo é onde muitos alunos ficam perto ali, que é um espaço, né, para que a gente possa ficar. E quando vocês querem praticar alguma atividade física, por exemplo, também está prejudicado na escola? Com certeza. Qualquer tipo de atividade física, com o espaço que eu falei, fica perto da caixa d'água, muitos dos meninos às vezes ficam jogando fute-mesa ou até vôlei. E principalmente em questão das educações físicas, que são na quadra, que é totalmente aberta, é uma coisa que coloca muitas nossas vidas em risco, principalmente os nossos treinos que são à noite, tanto o treino de vôlei como o treino de futsal. Que inclusive, acho que umas 4 semanas atrás, no nosso treino, o único treino que a gente tem na semana, entrou uma mulher com um cachorro na quadra, até porque é aberta, né? E o nosso treino paralisou totalmente. Tanto pelo cachorro estar no meio do jogo e a mulher não fazer nada, como ela ficou arrodeando a quadra, e a gente tinha que estar preocupado ali se ela ia mexer com alguma coisa, porque nossas bolsas ficam ali expostas sem ninguém olhar. Vocês se sentem hoje vulneráveis totalmente, né? Se qualquer pessoa entra na escola, qualquer pessoa entra com qualquer objetivo, sem comunicar, porque o muro é aberto. Então a escola hoje ela é praticamente aberta o tempo todo. Totalmente aberta. Você estuda pela manhã ou à tarde? Manhã. A situação da temperatura é um pouco melhor do que quem estuda à tarde, né? Mas mesmo assim, por exemplo, vocês dentro da sala de aula também encontram dificuldades? Sim, com por certeza. Exemplo? Às vezes as janelas ficam abertas, né, para melhorar a ventilação, e as tiazinhas estão fazendo o trabalho delas, né? O trabalho delas, limpando, e faz muita poeira para entrar dentro da sala. Qualquer coisa que forem queimar perto da escola incomoda a gente com a fumaça.
É uma situação muito difícil. E quando a diretora esteve lá, você conversou com a diretora pessoalmente? O que é que você disse para ela? Sim, eu falei da questão do ventilador que queimou em sala, do risco que a gente corre pela caixa, e eu questionei a questão da sua reportagem sobre a quadra, porque não foi só você ir lá e fazer a reportagem. No dia seguinte, ela veio aqui e ela deu uma entrevista falando que ia reformar a quadra. Então, tipo assim, ela vai na escola e diz que a gente vai ter uma reforma, mas como é que eu vou ter certeza disso? Se ela já falou que ia fazer uma coisa e nós estamos no mês de setembro, a reportagem foi no mês de março, dia 9 de março, ela veio aqui dia 10, e nós já estamos em setembro e até agora não aconteceu nada. Um tijolo sequer foi colocado lá. Pelo contrário, só está caindo e piorando a situação. Então, vocês estão praticamente sem acreditar nas promessas do governo. Com certeza. Não tem condições de acreditar. Não é só falar que vai fazer isso, sendo que é uma coisa que já vem acontecendo de muitos anos atrás. Ela falou uma coisa e não fez. Como é que eu vou acreditar? Aliás, o discurso dela foi um discurso que não só ela fez, como outras pessoas, uma coisa que eu já escutei, e nada acontece, né? Vocês temem, por exemplo, com a situação que a reforma demore, né? Você disse que desde março o governo prometeu reconstruir aquele muro. Até agora não colocou um tijolo sequer, como você disse. Você teme que, se essa reforma demorar, por exemplo, a situação da escola prejudique mais ainda e, de repente, possa até acontecer uma interdição ou não? Com certeza. É uma situação que está muito, muito crítica. A gente, como o Mari já falou, a gente não tem mais condições de esperar. Tem que ser uma coisa que tem que acontecer logo. Alguns colegas seus já desistiram da escola? Já. Na minha sala, inclusive, eu acho que tem uns 3 alunos que, tem a matrícula, mas não frequentam, não tem condições. Mas por causa dessas condições da escola? 2, se eu não me engano, sim. Uma mudou de escola, o outro... eu não lembro bem o que foi. Diretor Tiago, quando você vê aí um relato como esse de alunos que estão, entre aspas, abandonando a escola pelas condições em que ela se encontra, é mais preocupante a situação? Marcos, a preocupação ela vem de longe, né? Porque quando ela fala dessa questão que os alunos abandonam pela qualidade, que Mara também já abordou isso implica diretamente no trabalho dos professores. Como você bem disse, a escola é uma escola muito grande, né, bem conhecida na cidade, né, e aí tem que ter um corpo docente também muito grande. E aí, cada vez que esses alunos saem da escola, você diminui uma turma, também diminui carga horária. Então, a sua carga horária, que era confortavelmente só numa escola, você vai ter que fazer em 2 ou em 3. Então, quando a gente perde aluno, professor também, ele se prejudica. Por que eu falo em prejudicar? Quando você está trabalhando só em uma escola, você consegue participar ativamente daquela escola, você consegue estar engajado ali, você consegue viver a escola. Mas quando sua carga horária é extremamente dividida, você não consegue fazer isso, porque a demanda de uma escola não é a mesma da outra, não é a mesma de uma terceira. Isso prejudica bastante no contexto geral. Então, é ruim. De todo jeito, é ruim para a gente, quando a gente perde esses alunos, e principalmente por um motivo desse. E, Marcos, é interessante relatar que essa reforma, como Mara falou, existem prazos, né? Foi dito prazos, né? O primeiro prazo, que era dia 14, foi cumprido. O prazo começa para licitação, né? Ou não, a empresa já está licitada? Não, a empresa já está licitada, a MRD, ela já é licitada pela DIREC para fazer reformas, né? E então, aí, se a empresa quisesse, já teria começado já a reforma? Calma. Não é bem assim. Se ela quisesse, não é assim. Por quê? Essa empresa foi contratada para atender as demandas do Pague Predial inicialmente, que é um programa novo que foi lançado pelo governo. As escolas elas recebem um valor, né? Esse valor foi dividido em 2 parcelas, no primeiro semestre e no segundo. E essa primeira parcela, a escola tem autonomia para fazer as reformas. E aí tem os níveis, baixa, média e alta complexidade. Média e alta complexidade é voltada para essa empresa fazer essas reformas, certo? Então, baixa complexidade, a escola tem como fazer os serviços. Então, essa empresa tem esse propósito maior aqui. Por exemplo, a nossa reforma, o dinheiro que vem do Pague Predial não dá para fazer a reforma. Tem um serviço de alta complexidade, por exemplo, a caixa é alta complexidade, mas o nosso não cabe. A elétrica é alta complexidade,
O nosso PAG predial não comporta isso. Então, essa verba que tem, que é para essas reformas que são além do PAG predial, da despesa do PAG predial, essa empresa pode fazer essa reforma. Certo? E aí, por isso que ela não podia fazer isso. Aí, o que acontece? É interessante a gente lembrar que a nossa escola, qual foi maio do ano passado, não foi? Que foi contemplada sem o RN, dentro do programa Nova Escola Potiguar, foi contemplada com uma reforma. Dentro das 100 escolas, a nossa escola e o CAIC também foi contemplada com uma reforma por esse programa. E a gente sabia disso e sempre se comentava que ia ter essa reforma, que ia ter, e a gente na expectativa. Até que, como a Mara falou, até que no conselho vamos fazer uma ação para isso. Foi quando a diretora disse que não tinha uma data prevista e na movimentação apareceram essas datas. Então, dia 14 era a primeira, que era com engenheiros, graças a Deus se manteve, aconteceu conforme. Né? A próxima data eles têm 7 dias para fazer o planejamento, né? Ou seja, o levantamento de quanto vai custar, do que vai ser feito, para ser passado para a SEEC, para o setor de engenharia da SEEC. Lá eles têm um prazo também para fazer a aprovação dessa planilha. Tudo indica que a ordem de serviço ela pode sair até o dia 28 deste mês. Ao passo que sair essa ordem de serviço, a empresa ela tem 5 dias, né, úteis ou 7 dias corridos para dar início à obra. E aí a pergunta que não quer calar ontem nas turmas, os alunos perguntavam, a gente vai para onde? E aí é uma etapa que a gente vai dizer assim, pronto, quando tudo estiver acontecendo, a planilha tiver, a obra vai ser executada, aí a gente precisa reunir a escola para decidir, vamos começar por onde? Por quê? Caso comece dentro do período do ano letivo, vai atrapalhar bastante, né? Então, a gente vai pensar em estratégia de como trabalhar com a reforma dentro, mesmo com os alunos. Tentar. Né? Então, assim, por enquanto a gente tem planos que isso aconteça dessa forma. Se vai acontecer, a gente só sabe quando estiver chegando a hora. Tomara que esses prazos realmente sejam cumpridos, né? E que não se repita o que aconteceu com o muro da escola. Como disse aqui a Yasmin, até lembrou aqui a data 9 de março, né? E até hoje um tijolo sequer foi colocado, né? O ouvinte até questiona aqui, não entendo por que o poder público estadual diz que não consegue manter a estrutura das escolas que hoje possui e abre um novo sistema de ensino, o técnico IERN, com novas estruturas, será que ficarão também sucateados do mesmo jeito, né? É o que pergunta aqui o nosso ouvinte, né? Eu acho que ele se refere à escola que o governo está construindo, que também é um bom investimento lá em Jardim de Ipiranga. Acho que um não pode atrapalhar o outro. Não atrapalha. Marcos, e na oportunidade do final de semana, agora que passou, a gente teve a visita Isolda, né, a deputada Isolda, ela foi à nossa escola, teve uma conversa com a gente, também reafirmou a questão desses prazos, porque havia conversado com a secretária, Socorro Batista, e disse que esses prazos que foram repassados para a gente também se estão de acordo, porque foi um acordo que aconteceu na secretaria. E ela deixou claro que o caminho é esse mesmo, é de luta. A luta, ela é real, ela é justa, porque toda luta é verdadeira, ela é necessária. Porém, que é uma luta contra o tempo, né? E aí ela lembrou, na oportunidade, uma das professoras que estava lá perguntou por que o IERN está de vento em popa e a reforma da escola não. O que foi comentado na hora? A deputada lembrou bem que, por exemplo, esses IERNs, eles são uma caixinha pronta e acabada. Por exemplo, para construir um IERN eu preciso, por exemplo, 10 milhões porque eu já sei quantas salas vão ter, qual o tamanho, tudo é daquele jeito. Certo? Então ela comentou isso, que aquela aprovação é rápido por causa disso. Nas escolas que vão receber as reformas, é diferente. E de repente eu posso orçar 1 milhão para cá, e quando eu faço a planilha, ela passou de 2, 3, 4. Então, por isso que ela disse que tem essa diferença. Enquanto o IERN, ele está andando aí, desde que começou a implantação dele, ele continua trabalhando dentro da construção, a gente está parado exatamente por esse trâmite. Por causa que a planilha que é feita de custo para reforma não é a mesma que é para o IERN. Isso foi o que foi nos explicado no dia. Não foi? Ok, Mara, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade.
Não, eu só quero reafirmar, né, como o Tiago já falou, a importância da luta. Ela é legítima, ela é necessária, ela é incômoda também, porque os silêncios, na verdade, eles são muito confortáveis, especialmente para os governos, né, para quem ocupa cargos de chefia, de Governadora direção. silêncio, né? Governadora silêncio. E isso ficou cada vez mais evidente agora. Quanto mais a gente se posiciona, quanto mais a gente reivindica, busca, as respostas elas chegam, né? E aí por isso que a gente não vai parar até que a nossa reforma ela seja concluída. E aí, de novo, a gente tem feito esse trabalho na escola de engajar os nossos alunos, a nossa equipe nessa luta. Ela não é uma luta individual, ela é uma luta coletiva. Claro que é necessário que algumas pessoas elas se disponham a fazer uma frente nesse movimento, mas aí quando essas pessoas elas fazem essa frente, é necessário que as demais se engajem nessa luta, que é uma luta comunitária, né? A luta de toda a ECAM. Então fica o meu convite, o apoio da sociedade também para esses movimentos, e vamos acompanhar os prazos, né? Que caso eles não sejam cumpridos, provavelmente você ainda vai receber uma mensagem minha solicitando a nossa vinda aqui de novo para reivindicar mais uma vez isso. E o espaço aqui está aberto. Yasmin, obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu engajamento, já fui aluno, sei que não é fácil, viu? Os alunos aí se envolverem tanto aí com as lutas da escola, né, e que você continue aí com esse seu perfil de abraçar realmente a escola onde você vive, onde você vai concluir esse ano o ensino médio, Vai pensar em fazer o que para a faculdade? Direito ou alguma coisa da área da educação. A gente tomara que no próximo ano a gente anuncie aqui a sua aprovação aí na lista de férias da ECAM. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só falar que a ECAM, apesar de tudo, é uma escola maravilhosa e que seria uma pena a gente perder essa escola tão incrível com professores ótimos, graças a Deus, por causa da estrutura. Ok, Tiago, algo mais a acrescentar? Enquanto diretor da ECAM, o espaço aqui está aberto, pode ficar à vontade. Ok. Marcos, o que eu quero acrescentar é que as pessoas que estejam nos ouvindo, né, entendam que a nossa luta não é realmente por um direito do professor, mas é um direito do aluno. É o direito, como o colega que estava aqui antes, ele falou do ECA. Direito à educação. Então, essa reforma, ela traz acesso a essa educação. Ela traz qualidade. E isso, sim, é o que a gente preza, a gente busca por isso, essa qualidade no nosso ensino. Porque, como disse, a nossa escola tem uma fama, então a gente quer manter essa fama no alto. Não queremos baixar a bola para isso. Então, se é com essa reforma que a gente pode continuar mantendo a escola viva e em bom estado, qualidade de ensino, lutaremos. Que bom, e boa sorte. E nos deixe informado sobre a luta aí, viu? Se vai surtir efeito, se não vai surtir, se não vai surtir. A gente tem esse cuidado de sempre. Nós vamos procurar também a Décimo Direct para que ela possa se pronunciar e que não dê prazos que não sejam cumpridos, como aconteceu no mês de março aqui, né? Naquela reportagem que fizemos lá na Escola ECAM, aqui na zona oeste de Caicó.